Eu quero aproveitar que você falou isso, eu quero pedir para a Kênia responder um comentário aqui. Kênia, durante a sua pauta, né, que nós todas aqui pudemos dar os nossos 2 centavos e falar um pouco, um coleguinha aqui nos comentários, o Ailton Silva, ele quer ficar famoso. Eu vou tornar ele famoso aqui agora. Ele deixou vários comentários em caps lock chamando né, o, a bancada, os comentaristas, a audiência de gado. E aí ele falou isso aqui. Eu quero que você responda ele aqui agora, por favor. Vamos lá. A direita está engabelando seus gado idólatra. Trump não fará nada contra a ditadura no Brasil. Xandão já derrubou a conta da revista Timeline. Para mostrar isso, aí ele continua. Acorda! Esses caras da pseudo-direita, precisa, né, fazer português de novo, faz parte do problema também. São o plano B do sistema, do narcoestado, porque se vendem e traem a causa. O bravateiro das 4 linhas tem acordos secretos, está apoiando o Alcolumbre, kkk, amigo do Xandão, kkkk. E aí ele continua, cadê o gado? Se manifesta no chat, aí vai. E tá aqui causando. E por que eu decidi trazer esse comentário? Porque o comentário dele também pode ser o do próximo. E eu vejo muita gente falando isso, né? O Trump não vai resolver o problema do Brasil, acordem seus trouxas. Né? Como se algum dia nós, os que estão comemorando a vitória do Donald Trump, tivéssemos falado que o Trump ia resolver os problemas do Brasil. Não vai, gente, ele não vai resolver nada, mas ele ajuda e ajuda muito. Kênia, por favor, o que você tem a dizer ao nosso amigo Ailton? Eu acho que o Ayrton não está acompanhando, né? Ele chega, ele fala o que quer sem acompanhar. E desculpa, Ayrton, mas essa é uma das características dos tolos, né? Eu não acredito que você seja tolo, então eu espero até que você escute primeiro para depois sair dando uma opinião. Eu acho assim que esse programa, o Informação e Liberdade, a gente já inclusive teve vários debates com relação a isso, né, Lili? O Informação e Liberdade sempre deixou muito claro que Donald Trump não vai ser o salvador da pátria do que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um país soberano, sendo que nós estamos num contexto global, internacional. E então, os Estados Unidos, eles ditam tendência e o Brasil, ele segue tendência, né? Então, o Brasil, ele é um país, a esquerda brasileira, ela copia tudo que a esquerda americana faz. É tanto que, por exemplo, a gente tem tantas equivalências, né? Os americanos têm o 6 de janeiro, nós temos o 8 de janeiro, né? Os americanos, os democratas usaram o sistema judicial para perseguir Donald Trump, para evitar que Donald Trump, né, fosse candidato, para evitar que Donald Trump ganhasse essas eleições, e eles estão fazendo o mesmo no Brasil, né? O STF, né, o nosso sistema judiciário totalmente weaponized, né, totalmente usando como uma arma de perseguição. Então, nesse contexto, tá? Nesse contexto de que os Estados Unidos, eles ditam tendência e o Brasil segue tendência, é que a gente pode ver um cenário favorável para as mudanças que nós queremos no Brasil. Mas o brasileiro, ele vai ter que estar bem posicionado. Os jornalistas brasileiros, os deputados, né, o Congresso, isso é uma luta, né, gente? Mas eu quero lembrar também para o nosso amigo aqui, que a gente fez famoso, eu quero lembrar para ele também que a CIA, né, a CIA de Biden foi quem dava suporte a tudo que aconteceu no Brasil. Né, isso é comprovado. O CIA de Biden estavam por trás, né, tanto da corrida eleitoral do Brasil, que se eu não me engano, eu não quero confundir com os dos Estados Unidos. Foi em 2020 o nosso último pleito, né? Presidencial. Foi em 2020, né? A eleição Isso. vai ter eleição em 2026, não, foi 2022. 2022, pronto, obrigada, Lili. 2022. Então, CIA de Biden era quem dava esse suporte para tudo que a gente viu no Brasil, para tudo que a gente viu com o TCE, né, como se comportou o Tribunal Eleitoral Brasileiro, e o CIA de Biden deu esse suporte. Por exemplo, agora, as coisas mudaram nos Estados Unidos.
O Trump, ele é um defensor das liberdades, ele é um defensor da liberdade de expressão, ele é um defensor, ele é contra, porque como ele mesmo disse, ele é uma vítima dessa perseguição jurídica. Então você tem, talvez, vamos supor, a gente tem um repeteco do último pleito eleitoral brasileiro e os resultados. Donald Trump, a administração do Donald Trump pode muito bem olhar e dizer, olha, a gente não reconhece as eleições brasileiras porque não foram transparentes. E isso tudo vai implicar, estou dando só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou só dando um exemplo de o que poderia implicar em termos de diplomacia, em termos de tratados internacionais. A gente tem o exemplo da Colômbia, por exemplo, quando o presidente da Colômbia tentou peitar ali Donald Trump, dizer, não vamos receber os aviões, né, com os deportados colombianos. O que foi que o Donald Trump fez? Na hora, ele cancelou vistos. Né? Os colombianos até agora não foram liberados. A embaixada dos Estados Unidos em Bogotá foi fechada. Eles não estão imprimindo mais visto. Então, são todas essas medidas que podem ocorrer. E aí a gente vai perguntar para Faria Lima. E aí, Faria Lima, vai gostar de não passear mais nos Estados Unidos, de não poder mais ter o seu visto? Então, vocês estão entendendo o que está por trás do jogo político, né? O que vai estar por trás de toda essa pressão. Então, o que a gente espera é que esse rumo internacional, esse rumo nos Estados Unidos voltando, porque a agenda de Donald Trump é Make America Strong Again, né? Make America Great Again, que significa os Estados Unidos forte. Forte como o quê? Em seus princípios da liberdade. Os Estados Unidos sempre foi o forão da liberdade no mundo. E isso volta. Donald Trump, ele está comprometido em resgatar isso. Então, a América forte, ela é uma ajuda essencial para os países livres, né? Para quem luta pela liberdade contra essa tirania, contra esse regime de exceção que temos no Brasil. Então, o Brasil, sim, agora quem rege esse regime de exceção no Brasil já está vendo, pelas ações de Donald Trump, já está vendo que eles não vão ter um aliado, eles não vão ter os Estados Unidos aliado, muito pelo contrário, ele vai ter uns Estados Unidos que vai olhar e talvez vai usar tarifas, cancelamento de vistos, etc, etc. Mas sim, o cenário doméstico brasileiro tem que se alinhar com a pressão internacional e é isso que vai mudar para o Brasil. Então essa é a luz no fim do túnel que a gente consegue enxergar, tá, querido? Mas não vai ter nenhum salvador da pátria.